Fala, Tricolada! Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Notícia urgente: Germán Cano, o argentino Cano, é novo centroavante do Fluminense Futebol Clube. Provavelmente um pedido e uma insistência por parte do Abel Braga, que trabalhou com ele lá no Vasco da Gama. Passou um período lá no Vasco e o Germán Cano era o centroavante, então por isso a insistência nesse jogador. Finalmente a negociação chegou ao fim. Germán Cano é do Fluminense por 2 temporadas. Vamos para a matéria trazida pelo GE, confirmada pelos repórteres Paula Carvalho e Thiago Lima, confirmado por eles. Então é fato e notório, como gosta de dizer o Mário. Faz o L aí, torcida tricolor. Após retornar às negociações com o argentino Germán Cano, na semana passada, o clube encaminhou nesta segunda-feira a contratação do atacante que disputou as últimas temporadas no Vasco da Gama. Foram 2 temporadas com o Vasco. A informação foi divulgada pelo jornalista argentino, o periodista argentino César Luiz Merlo, e confirmada pelo GE, que apurou que o jogador de 33 anos de idade acertou as bases salariais com o Fluminense e é esperado no Rio de Janeiro na segunda semana de janeiro para assinar o contrato. Então, daqui a uns 15 dias, o Germán Cano se apresenta no Fluminense para fazer exames e assinar o contrato. Então, é novo centroavante do Fluminense. Como eu falei, deve ser um pedido do Abel Braga, trazendo mais um jogador de sua confiança, que ele conhece, foi indicado por ele. O Fluminense estava numa expectativa com relação ao Ricardo Goulart, que fazia 2 funções de centroavante e de meio armador. A coisa foi frustrada, não foi à frente. O Germán Cano era aquele cara que estava ali na fila, né? O plano A era o Ricardo Goulart e o plano B era o Germán Cano. Quando o Ricardo Goulart saiu da jogada, o Germán Cano se tornou o plano A e as coisas foram se encaminhando para o fechamento sacramentado no dia de hoje. É um novo centroavante, é um centroavante que atuou durante 2 anos no Vasco da Gama, numa situação bem complicada para um centroavante, com as mesmas dificuldades que tem aqui no Fluminense, dificuldade de assistência pelos lados do campo, dificuldade com os laterais, cruzamento, armação no meio de campo, e mesmo assim o Germán Cano conseguiu despontar e fazer bastantes gols na equipe vascaína. Foram 2 temporadas em que o Cano foi um dos principais jogadores da equipe do Vasco. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo jogando a Série B e mesmo com as limitações dos seus companheiros de ataque e do meio de campo. Agora é o seguinte, espero que os reforços contratados, Felipe Melo, William Bigode, os jogadores que estão saindo da temporada 21 para 22, como André, Martinelli, Iago, auxiliem o Cano e que ele tenha números melhores do que ele teve no Vasco da Gama. Agora ele está dando uma subidinha de nível em termos técnicos, está vindo para o Fluminense, que é um time da Série A, classificado com uma pré-Libertadores e que chegou em 7º lugar no Campeonato Brasileiro. É um cenário completamente diferente do Vasco. Então, melhor assistência ele deve ter. Agora é o seguinte, não adianta trazer o Germán Cano e não dar condições de ele fazer os gols, né? Porque todo mundo sabe que Fred, Abel Hernandes e Bobadilla sofreram durante esse ano de 2021 pela dificuldade e pela ausência de um meio armador na equipe tricolor. O Germán Cano não é diferente do Bobadilla, do Abel e do Fred em termos de característica. Não estou falando em termos de qualidade. Acho que o Germán Cano é superior ao Bobadilla e é superior ao Abel Hernandes. Em comparação, se o Fluminense melhorou de nível na posição de centroavante, eu acho que o Germán Cano é melhor do que esses dois. O Abel já foi para o México e o Bobadilla está encaminhando o seu retorno lá para o Guarani do Paraguai. Acho que o Cano é superior aos dois. Mas não acho que ele vai resolver as questões do Fluminense em termos de gols se o Fluminense continuar jogando da mesma maneira. Reativamente, esperando uma roubada de bola para acionar um contra-ataque, sem meio armador, jogando com 3 volantes. Não, o Fluminense vai ter que fazer uma modificação completa no seu sistema de jogo. Porque senão o Fred vai continuar sofrendo e o Germán Cano será apenas mais um a sofrer com a falta de municiação no meio de campo do Fluminense. Falta de criação, falta de cérebro no meio de campo. Essa bola não chega. Muitas vezes a gente viu o Fred vindo buscar essa bola aqui no meio de campo devido à dificuldade do meia, de não ter um meia armador. E principalmente os jogadores que jogam pelas laterais do Fluminense são pouco ofensivos, não são laterais de chegarem na linha de fundo e fazerem o cruzamento para o centroavante.
Fred sofreu esse ano de 2021 todo por causa disso. E os atacantes, com um desgaste tremendo, ajudando o lateral na marcação. Espero que o Abel forme um esquema que faça com que esse centroavante, tanto o Fred ou o Germancano, se preocupem em apenas empurrar essa bola para dentro do gol, que o Fluminense tenha atacantes pelo lado do campo que municiem esse centroavante, que os laterais do Fluminense sejam laterais mais ofensivos do que foram os de 2021, caso de Samuel Xavier e Danilo Barcelo, né? Calegari também, que não é um jogador nada ofensivo, que o Fluminense tenha esse fluxo constante pelos lados do campo e essa criatividade no meio de campo que faltou na temporada passada. Aí sim, o centroavante do Fluminense tem muito a ganhar, porque Germancano e Fred são as mesmas características. É o centroavante de área que fica lá esperando a bola chegar. Você não vai ver o Germancano caindo pelos lados do campo. Ele não é jogador de jogar pela ponta direita ou pela ponta esquerda. Ele é centroavante, é camisa 9, é bem parecido às características do Fred. Só um pouquinho mais leve, um pouquinho mais veloz ali ou aqui, mas a característica é a mesma. Vai precisar de um meio de campo criativo e vai precisar de jogadores do lado de campo que procurem o Germancano dentro da área. Então não é só pegar o Germancano e trazer, é dar suporte para que ele possa fazer esses gols. Mas tudo bem, que ele jogou no Vasco da Gama durante 2 anos, e ele teve bastante dificuldades com seus companheiros, tanto do meio de campo vascaíno como jogadores que jogam de companheiros de ataque do Germancano. Ele sofreu bastante e mesmo assim ele conseguiu aparecer, conseguiu fazer os seus gols. Então mostra que ele é um centroavante que tem a sua qualidade e sabe se virar nos 30. E no Fluminense vai precisar se virar. Espero que o Fluminense esteja à procura de um camisa 10 e de um atacante de lado também para reforçar e se somar ao Germancano na equipe. A vantagem do Germancano é o seguinte: ele é um jogador que está ambientado já ao futebol brasileiro e principalmente ao futebol carioca, veio de um rival para cá, veio do Vasco para o Fluminense, está fazendo o mesmo trajeto que o Conca fez. O Conca jogou uma temporada no Vasco da Gama, foi contratado pela Unimed, pelo Celso Barros, veio para o Fluminense, se tornou ídolo. Espero que o Germancano faça o mesmo trajeto que o Conca fez, vir do Vasco, vir para o Fluminense e se tornar um ídolo. Vai ter até uma vantagem maior do que a do Conca, que ele está já há 2 anos no Rio de Janeiro, está super ambientado, família, conhece a cidade, só vai mudar de bairro, vai vir treinar agora no CT Carlos Caxi. Então é uma transição bem tranquila para o Germancano. Ele vai vir para um clube que tem uma qualidade melhor dos seus jogadores. O elenco do Fluminense, mesmo do ano passado, é muito superior ao elenco vascaíno, e ele vai ter esse suporte para poder brilhar, vai ter os salários pagos em dia, né, se fizer uma comparação com relação ao Vasco da Gama. Então vai ter toda a tranquilidade para desenvolver o seu futebol e aumentar os seus números, que são interessantes em comparação ao Vasco. Se ele fez bons números no Vasco, tem tudo para fazer bons números também no Fluminense, com salários em dia, jogadores de melhor qualidade à sua volta, e trocou um clube por outro da mesma cidade, ambientação tranquilíssima. A gente só espera que o Germancano faça bastante gols e faça uma sombra bem interessante, e quem sabe se torne aí titular do ataque tricolor, e o Fred sendo opção no banco de reservas. É isso que a gente precisa, um jogador mais jovem, 33 anos, também não é um garoto, mas um jogador que tem uma certa mobilidade, coisa que o Fred infelizmente não está tendo no momento. Boa sorte para o Germancano, a gente vai ficar na torcida para ele fazer um belíssimo campeonato, uma bela pré-Libertadores, e a gente tenha mais um ídolo argentino aí vestindo a nossa camisa. Deixa o like, se inscreva no canal, aguardo vocês para os próximos vídeos. Estou indo nessa. Flui!